Safra de laranja 25-26 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais é estimada em 314,6 milhões de caixas. Vamos trazer os detalhes e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal Paracatu Rural, marque o sininho, salve nossos vídeos, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário e dá aquele joinha. Notícias da agricultura. A safra de laranja 2025-26 do Cinturão Citrícola de São Paulo, Triângulo Mineiro Sudoeste Mineiro, principal região produtora de laranja para suco do mundo, é estimada em 314,6 milhões de caixas de 40,8 quilos, de acordo com o anúncio feito pelo Fundecitrus na sexta-feira, 9 de maio. O crescimento é de 36,2% em comparação à safra anterior, que fechou com 230,87 milhões de caixas produzidas, o que representa um aumento de 4,8% em relação à média das 10 últimas safras. A perspectiva de uma safra maior é atribuída principalmente ao maior número de frutos por árvore, resultante do clima favorável à segunda florada e do melhor manejo dos pomares, e também ao aumento da quantidade de árvores produtivas no Parque Citrícola identificadas no novo censo. Juliano Aires, diretor executivo do Fundecitrus, falou sobre a estimativa. Temos boas notícias, teremos uma boa safra. Nesse ano nós temos um inventário de árvore que foi recém-terminado, dá mais robustez nos dados. Temos o máximo de amostra que a gente sempre fez, 2.560, e estamos muito seguros do número que nós vamos anunciar para o senhor. O número será de 314,6 milhões de caixas de laranja. Existe uma margem de erro de 7 a 8 milhões, então ele deve estar entre 306 a 322 milhões de caixas. Então nós temos uma safra com um crescimento comparado com a média histórica de cerca de 5%, 4,8%. Essa é a média histórica dos últimos 10 anos, né? E se a gente comparar com a safra anterior, que foi uma das menores nos últimos 30 anos, a segunda menor, ela tem um crescimento de 36%. Então, nós estamos voltando para os patamares de uma safra média. Não é uma super safra, mas é uma boa safra. O que traz um alívio para o setor, porque a queda da safra anterior foi dramática, principalmente em função de um clima atípico, mais quente e seco. E o futuro? O futuro nós temos que analisar que para a gente ter uma estimativa assertiva, objetiva, isenta, transparente, nós temos que ter sempre um número de árvores produtiva correto. Por isso que a cada 3 anos a gente faz esse inventário de árvores, né? E nós recém terminamos, vocês vão depois ter as últimas informações, esse número de árvores está crescendo, árvores adultos, ter esse número de frutos assertivo, projetar bem a queda de fruto, que nós temos uma série de estudos que nos dão embasamento para isso, e também qual que é a perspectiva do peso do fruto no momento de colheita. Com esses 4 fatores, nós temos uma equação que dá muita segurança dessa possível safra final, que ela vai sendo corrigida a cada 3 meses. A próxima correção será em setembro. Por que a safra está aumentando? Quais são os motivos, né? O fator principal sempre, além dos tratos culturais que o produtor faz, da adubação, da irrigação, do controle das pragas da doença, é o clima. O clima é um fator predominante, não só para a laranja, para todas as culturas. Se nós tivermos um ano muito seco e quente, isso compromete a safra, principalmente no momento de pós-florescimento. Então, o que nós temos de fato que leva a safra para cima esse ano? Primeiro fator, que nós terminamos um inventário comparado com 2022, existe um crescimento de 7,5% das árvores adultas. Por que isso? Por 2 fatores. Fator número 1, caiu a taxa de erradicação,
a praticamente zero. Com os bons preços que ocorreram em 2023 e 2024, o citricultor manteve mesmo áreas de produtividade menor. E o segundo fator é que os pomares mais jovens, eles migraram para a fase mais produtiva. Os pomares de 2 anos, 3 anos, eles passaram para essa parte de fase de pomar adulto, produtivo. Agora, e o outro fator? Esse explica, eu diria, dos 93 milhões de caixa que aumenta a nossa safra em relação anterior, 21 milhões está ligado ao inventário de árvores. Se eu não tivesse esse crescimento de inventário de árvores, a nossa safra seria de 293 milhões de caixa. Com o crescimento do fruto, nós temos o outro efeito, que são cerca de 70 milhões de caixa aí, que são devido a essa maior produção e o número de frutos. A primeira florada foi comprometida pelas altas temperaturas nos meses de agosto e setembro de 2024, que, na maioria das regiões, coincidiram com a escassez hídrica. A elevação da média da temperatura máxima em 3,2 graus Celsius nesse período prejudicou o pegamento dos frutos dessa florada, que representa apenas 20,7% do total da estimativa. As chuvas só passaram a acontecer de forma expressiva e bem distribuída no cinturão citrícola nos meses de outubro e dezembro do ano passado, que registraram precipitações acima da média histórica. Essa condição de umidade do solo generalizada após um período prolongado de déficit hídrico reverteu o cenário de seca e estimulou a segunda florada, que, sob condições climáticas mais favoráveis, ocorreu de forma abundante. Depois, as chuvas de janeiro a fevereiro de 2025 foram fundamentais para elevar o pegamento e o desenvolvimento dos frutos dessa florada, que representa 70% do total da estimativa. A taxa de queda projetada para a safra é de 20%, 2,2 pontos percentuais maior que o da safra anterior. Essa projeção está relacionada ao aumento da severidade do greening e à colheita mais tardia devido à predominância da segunda florada. Segundo Juliano Aires, a incidência de greening nos pomares jovens começam a diminuir. Então hoje, do setor que nós temos hoje, produzindo 314 milhões de caixa, 11% da fruta que vai no chão hoje, cerca de 35 milhões de caixa, é devido ao greening. Olha o dano que essa doença está causando. E qual que é a redução do potencial produtivo que nós temos? Nos pomares que tem um greening de 30% ou mais, tá? Então, um pomar que podia produzir 60 toneladas, às vezes ele produz 40 por causa do greening. Mas a notícia é ruim ou não? Eu tenho notícia boa para vocês. Notícia boa. Safra retoma. Qualidade da fruta deve ser melhor. Outra notícia. Como que nós estávamos em 2023 aqui? Eu nem dormi do dia 9 para o dia 10. Tanta preocupação. O greening tinha saído do trilho. Nós tínhamos perdido o controle do psilídeo. Com o diagnóstico que foi feito, a mudança na rotação, a intensificação do controle, trazendo moléculas novas, volume de cauda maior, a população do psilídeo caiu para 30%, 40%. E tem gente falando que é o clima. O clima influencia? Influencia. Depois o Renato vai falar na parte 2, o Marcelo Miranda. Mas 30% da explicação é o clima, 70% é competência do citricultor. E eu posso afirmar para os senhores que a incidência nos pomares jovens já começa a diminuir. Pomar abaixo de 5 anos, que está plantando no lugar certo e que está fazendo o manejo, nós começamos a reverter a situação do greening. Ah, mas essa doença vai começar a diminuir a severidade no curto prazo? Não. Vai aumentar. Mas eu tenho certeza absoluta que em 5 anos nós vamos ter menos greening que temos hoje.
CVC já foi 44%, hoje é meio. Mas essa doença aqui é a pior que tem no mundo. Onde ela entrou, ela devastou. Ela não é um bicho qualquer. Se nós não usarmos inteligência, ciência, conhecimento, empreendedorismo do distribuidor e muita competência, a doença destrói a gente. Em 2025, o Fundecitrus atualizou os dados do inventário de árvores, que mapeia todo o cinturão citrícola e oferece um amplo panorama da citricultura de São Paulo e Minas Gerais. São 182,7 milhões de árvores produtivas que ocupam uma área total de 362 mil hectares, o que representa aumento de 12,7 milhões de árvores, 7,5%, e de 18 mil hectares, 5,2%, em relação ao censo anterior de 2022. A realização da pesquisa de estimativa da safra conta com a supervisão estatística do professor titular da FCAV Unesp, José Carlos Barbosa. Torne-se mais como Jesus pelo ato de dar. Todas as coisas na sua vida são um presente de Deus, porque Deus é generoso. Deus quer que os seus filhos se tornem como Ele. Ele quer que você aprenda que pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Você diz, eu realmente amo meus filhos? Você dá a eles o seu tempo? Eu realmente amo a minha esposa? Você dá a ela a sua atenção? Amor é isso. Amor se torna mais amoroso quando se torna mais generoso. Toda vez que você é generoso, uma mudança ocorre em você. Toda vez que você dá, seu coração se move em direção a Deus. Você se torna mais amoroso toda vez que você dá. Se torna mais como Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 11 diz: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. O que nós estamos falando aqui é extremamente contra a cultura, porque a nossa cultura não nos diz para dar. Tudo o que ela diz é pegue. Você concorda que nós estamos vivendo uma cultura cada vez mais autocentrada? O narcisismo está em ascensão. Tudo é sobre mim, eu, minhas coisas, minhas necessidades, eu. Nós temos um problema com o eu. Quando você é generoso, isso tira o foco de si mesmo e então você pode parar de pensar em si e começar a pensar nos outros. Filipenses 2, 4 e 5 diz: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.